Olá, meus amigos do canal Instituto Museu do Sertão. Estou nesse momento aqui nas dependências do nosso museu, né? Hoje tendo a honra de receber aqui com a gente o nosso amigo Zé de Fátima, da cidade de Itarema. Quem é Zé de Fátima, pessoal? É um historiador, poeta, escritor, um guardião da nossa cultura nordestina, da cultura cearense, um guardião da história da cidade de Itarema. E ele veio hoje aqui até o nosso museu para visitar e conhecer as dependências do Instituto Museu do Sertão. Veio trazendo para fazer a doação para o museu, que nós vamos falar da história dessas três peças riquíssimas e raras. A botija, a ânfora qual é o nome borrão. E o borrão. Nós vamos falar, pessoal, dessas três peças com o nosso amigo Zé de Fátima. Zé de Fátima, seja bem-vindo e mande aí o seu abraço para o pessoal que está nos acompanhando através do Instituto Museu do Sertão. E o senhor já fale um pouquinho da sua história, e o senhor já pode iniciar aí pela botija. Muito bem, senhor Gilvan. É com muita satisfação, um prazer imenso de eu conhecer o Museu do Luiz Gonzaga, o Museu do Sertão, né? Para mim, eu quero falar com toda seriedade que eu já tenho visitado vários museus do estado do Ceará, mas para mim esse aqui é o melhor museu, inclusive do Nordeste do Brasil, não só do estado do Ceará. Um museu muito rico, que tem de tudo que você precisa saber, um acervo importante do Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião. O meu nome é José de Fátima Silva, sou da cidade de Itarema, sou uma pessoa que já fundei 2 museus. Nós temos o Museu Padre Antônio Tomás na cidade de Acaraú e o Museu Padre Aristides Andrade Salles na cidade de Itarema. E hoje eu estou no comando do Memorial Luiz Gonzaga. É pequenininha, é uma pequena sala, mas onde eu mostro algumas fotografias, a coleção de discos e outras coisas mais que pertenceram à família Gonzaga, né? Inclusive peças que foram doadas pela própria família do Luiz Gonzaga, por uma sobrinha dele, filha da cantora Chiquinha Gonzaga. E como eu estou aqui, vim visitar o meu grande amigo, ao senhor Gilvan Salles, um grande homem cultural aqui da cidade de Madalena e de toda essa região do Sertão Central do Ceará. Seu Gilvan, nós vamos falar dessa peça aqui que é muito importante. Professor, abre aqui um parênteses aqui. Pois não. O senhor tem hoje quantos discos de vinil no total na sua coleção? Na minha coleção, aproximadamente uns 4.500 LPs. Pronto. E livros na sua biblioteca? Livros na biblioteca, instalado na partilheira, eu tenho 12 mil. 12 mil livros. 12 mil livros, pronto para a visita de qualquer pessoa que escolher um livro, eu empresto, faço todo o trabalho. A minha função é ajudar a classe estudantil e também tenho a faixa de 35 a 40 caixas de livros cheio encostado das partilheiras. Então, pessoal, a gente está falando com uma pessoa que realmente é um grande defensor da nossa cultura, poeta, escritor, já foi homenageado pela... Já fui homenageado pela Academia Cearense de Letras, em 2014. Eu fui privilegiado, porque eu posso dizer assim, que fui o primeiro cearense do interior do estado a receber uma homenagem, um diploma dado e confiado pelo presidente da Academia Cearense de Letras, a primeira fundada no Brasil. Nessa época, cujo presidente era o Dr. Pedro Saraiva Leão. Então eu fui privilegiado recebendo um diploma, porque antes a academia só dava título aos intelectuais e pessoas muito importantes da capital. E eu fui o primeiro de todo o estado do Ceará, a única cidade do interior, que é Itarema. Eu tenho um diploma reconhecido pela Academia Cearense de Letras, um dos maiores órgãos educacional e cultural do estado do Ceará. Vamos iniciar agora pelas peças. Muito bem. Eu quero iniciar por essa ânfora de vidro, esse garrafão de vidro que nós chamamos, né? No linguajar nosso mesmo. Então, isso é uma peça muito rica, muito importante. Ela é de origem portuguesa. Em 1707, a mando do rei Dom João V de Portugal, casado com Dona Maria Ana da Áustria, ele mandou edificar uma igreja para a tribo dos Tremembés em Almofala, que hoje é distrito da cidade de Itarema.
Então a igreja foi iniciada no ano de 1707. Essas peças, essa ânfora de vidro, vinha com vinho da Ilha da Madeira, cidade portuguesa, ou então vinha do Porto, outra cidade de Portugal. Quando chegava em Almofala, o navio desembarcava em 2 portos, na localidade de Porto dos Barcos, em Itarema, e na localidade Porto das Oficinas, em Acaraú, que era o nome antigo da cidade de Acaraú, que hoje é denominado de Acaraú. Então esse vinho vinha a granel nesses garrafões. Só um momento, professor. Hoje o nome da cidade de Acaraú, como é que ela era chamada antes? Porto das Oficinas. Pode continuar. Muito bem, Porto das Oficinas. Então esse vinho era levado em carro de bois, nos garrafões, como eu já falei, até Almofala. De Almofala, às vezes eles faziam a venda, tinha o troca-troca, trocavam por carne do sol, que era a carne seca de gado, né? Tinha muito gado, a Santa era muito rica, uma propriedade, tinha várias fazendas, propriedade de gado, que hoje acabou-se devido às secas e o padre vendeu todo o restante do gado que tinha, isso no final do século XIX. A Santa hoje não tem mais um palmo de terra, né? Então esse vinho era vendido a granel para as pessoas e os garrafões eram vendidos para os proprietários de engenho. Naquela época, as pessoas fabricavam o primeiro engenho em Almofala, foi do início do século XVIII, né, do meado do século XVIII. Então realmente era utilizado para guardar a cachaça e vender também a cachaça. Então é de origem portuguesa, é um objeto que tem mais de 300 anos, porque a igreja foi abençoada no dia 19 de outubro de 1712, né? É uma das igrejas mais antigas do estado do Ceará. E tem um fenômeno muito importante que aconteceu. Essa igreja foi soterrada por uma duna durante 45 anos. 9 anos ela passou coberta, sem que os nativos soubessem nem o lugar que a igreja estava. Então, após os 9 anos, o vento, a própria natureza foi descobrindo, e quando descobriu toda, ela ficou cheia de areia por dentro. Então as pessoas, os moradores, os índios com moradores, retiraram toda a areia, carregando para fora da igreja, e a duna ainda hoje é imóvel, ela vem chegando próximo ao Itarema. Então é uma história muito bonita. Esse garrafão é uma peça museológica muito bonita, que tem uma história linda, porque é uma história que vem desde Portugal para a construção da igreja de Almofala. Mestre Zé de Fátima, Diego. Onde foi que o senhor adquiriu essa peça? Com quem Essa peça foi adquirida por um grande cidadão que mora em Itarema. Ele foi senhor de engenho. O pai dele tinha um engenho ainda no século XIX, e ele comprava muito esses garrafões dos indígenas e das pessoas que tinham em casa guardado, para produzir a cachaça e colocar dentro. Foi do senhor, o nome dele, o senhor Elias Santana. E esse cidadão chegou a ser vice-prefeito de Itarema, denominado pela Câmara Municipal de Acaraú. Pronto. Foi adquirido dele. Pronto. Então, pessoal, vocês estão acompanhando aí, juntamente aqui com a gente. Nós estamos aqui no Instituto Museu do Sertão. A gente já quer pedir a vocês para dar um likezinho no nosso vídeo, curtir aí o nosso canal, tá certo? Compartilhar, enviar para os amigos através das redes sociais, tá certo? Vocês ainda que não são inscritos do canal, se inscrevam para divulgar essa cultura tão rica que é a nossa cultura nordestina, né? A gente tá falando dessa peça aqui, né? Uma peça que vinha de navio, com vinho de Portugal. E aí o nosso amigo, poeta, escritor Zé de Fátima, da cidade de Itarema, está passando aqui falando um pouco da história dessa peça, que vai ficar aqui no nosso museu e em exposição. Mestre, e a botija? A botija, que é realmente uma cerâmica de origem portuguesa também. Isso aqui é um vinho de boa qualidade, um vinho especial, como se diz, vinho engarrafado. E o engarrafamento naquela época, no século XVIII, era tudo feito de cerâmica ou louça, porcelana, portuguesa,
de muita importância. Era vendido também aqui no Brasil e agora ela recebeu esse apelido de botija porque realmente quando o pessoal utilizava o vinho que bebia, jogava o vasilhame sobre as dunas e muitas delas foram encontradas soterradas nas areias, o pessoal cavando uma fossa, cavando o alicerce de uma casa, encontrava elas. Então denominava o apelido de botija, porque botija era que se enterrava na areia ou em qualquer outro local. Mas isso aqui vinha também de Portugal, é de origem portuguesa, onde era engarrafado um vinho especial, também do século XVIII. Então, mestre Zé de Fátima, essas garrafas, hoje, por se tratar de um objeto raríssimo, mas como se fosse hoje as garrafas de vinho de hoje. Sim, com certeza. Se encontra em qualquer local e tudo. Sim, sim, mas exatamente. Ela, por se tratar de ser um produto exportado de Portugal, né, atrás de outros países, sim. E a gente tem outro aqui, eu tenho outra peça dessa aqui que fala que tem da história que veio de Amsterdã. De Amsterdã, com certeza, eu também então, tenho uma. É uma peça que na época a pessoa consumia o vinho e deixava jogava na praia, em qualquer lugar, na praia, exatamente, sobre as dunas, e o povo passaram a achar quando começaram a construir alguma coisa. Umas eram achadas no final do século XVIII para o século XIX, até o início do século XX, muitas delas foram encontradas na região de Almofala. Pessoal, a região de Almofala, que o nosso mestre Zé de Fátima fala, é um local que fica no município de Itarema, aqui no nosso estado do Ceará. Isso. Uma igreja que ela é tricentenária. Tricentenária, né? Muito bem. Que, noutra oportunidade, nós vamos até a cidade de Itarema, juntamente com ele, para conhecer, filmar lá para vocês essa história dessa igreja que fica na nossa orla marítima aqui do estado do Ceará. Então, que nem eu costumo dizer, o nosso Nordeste ele é muito rico, não é só praia, o Nordeste é serra, é sertão e tem muitas histórias, muita história a nível de país, de Brasil, se passa pelo sertão nordestino, pelo sertão do Ceará e também pela nossa orla marítima, que nós estamos falando aqui agora da cidade de Itarema. Agora vamos falar aqui com ele sobre essa peça que é de 1940, mais ou menos por aí, né? 45. Muito bem. Essa peça aqui, minha gente querida, vocês que estão ouvindo, se chama Mata Borrão. Isso aqui era uma peça rara, porque era utilizada pelos estudantes que tinham mais recursos na época. Então, como essa daqui pertenceu ao nosso saudoso padre Aristides Andrade Salles, que foi vigário de Itarema por um espaço de 45 anos. Ele foi ordenado em Acaraú pelo bispo Dom José Tupinambá da Frota. E naquela época as pessoas, os estudantes ricos, estudavam muito aqueles cadernos de luxo que nós temos hoje não existia. Existia o caderno de brochura, não um papel especial. E somente o filho do rico poderia comprar o caderno brochura, que ele vinha grampeado como que vem uma literatura de cordel hoje, ou um pequeno livretozinho. Então chamava brochura. As folhas não eram também muito especial. E a caneta que eles usavam era a caneta tinteiro, não tinha essa caneta esferográfica, de maneira alguma ainda não existia. Então realmente, devido à caneta tinteiro, soltava muita tinta, para que o papel não ficasse manchado, eles pegavam isso aqui e faziam isso. Juntavam de um lado e outro na folha para poder enxugar, consumir mais um pouco da tinta e o papel ficar perfeito. Então isso aqui se chama mata borrão. Era usado pelos estudantes que tinham mais um poder financeiro, uma condição financeira. Isso nos anos de 1940 foi utilizado até a década dos anos 50. Aí foi tirado fora de uso, né? Porque começou a aparecer mais algum papel especial, começou a aparecer outros tipos de canetas, até chegar essa caneta esferográfica comum que nós usamos hoje. Pronto, pessoal, você está ouvindo aí, nos assistindo, vendo através desse vídeo, o relato aqui dessas 3 peças raras aqui, que vai ficar em exposição no nosso museu, Instituto Museu do Sertão, aqui na cidade de Madalena, aqui no nosso Ceará. Então, são relatos de peças centenárias, né?
peças que realmente Tricentenária. Tricentenárias, né? Peças que realmente hoje... Essa peça aqui eu já tinha visto, mas essa daqui eu não... É a primeira vez que eu ouvi falar e não conhecia um pouco da história desse... Como é o nome, professor? Ânfora. Dessa ânfora, né? Ânfora. Quando ele falou ânfora, eu fiquei imaginando, mas aqui ela vem com essa rolha, né? Antigamente com essa rolha. E vinha com vinho, lotada de vinho. Era a forma que era exportado o vinho de Portugal e de outros países, que chegava até Almofala. Até a Almofala, Muito bem. Que fica no município de Itarema. Por quê? Porque lá tem uma igreja, né, que já faz 3 séculos. O senhor sabe qual é a idade da cidade de Itarema? A cidade de Itarema, ela é nova, porque ela vai fazer agora, dia 5 de fevereiro, 38 anos de emancipada. Certo. Né, 38 anos. Mas, de história, ela tem 500 anos, porque tem ligação com a história de Almofala. E Almofala, o primeiro homem branco que apareceu em Almofala, foi no ano de 1501. No mês de maio do ano de 1501, ele vinha nos navios dos irmãos Pinzon, né? Então chamava-se Pedro Martins de Algéria. Ele era escritor, militar, era contista, né? Porque escrevia contos, e era um homem muito importante. Esteve com os Tremembé. Eu tenho revista importada de Portugal contando essa história e livros também. Tenho registrado. Ele chegou um ano após o descobrimento do Brasil. Ele viajava do Maranhão à Bahia e então ancorou lá em Almofala e depois ancorou também na Barra do Ceará, onde hoje é denominado em Fortaleza, deixando o marco lá de São Tiago. Mestre de Fátima, Almofala, Itarema, ela era como se fosse um distrito de qual município ali da região, por ser mais Muito antigo? bem. Itarema era distrito de Acaraú. Que hoje tem quantos anos? Hoje ela tem 37 anos. Acaraú? Não, Acaraú está com 173 anos. 173 anos, 173 anos, cidade. Entanto, é o seguinte, Itarema, o primeiro distrito que foi criado de Acaraú foi o distrito de Almofala, em 1851. Né? Acaraú foi emancipado em 1849 e com 2 anos após foi criado o distrito de Almofala. E o distrito de Almofala, criado em 1851, ficou até o ano de 1890, quando foi criado o distrito de Itarema. Aí Almofala deixou de ser distrito e Itarema ocupou a área, incluindo Almofala. E hoje, depois da emancipação de Itarema, Almofala passou a ser distrito de Itarema, né? Pronto, pessoal, você ouviu aí, né, relatos raros, né, aqui do nosso amigo Zé de Fátima, ali da cidade de Itarema, que está nos presenteando com esses 3 objetos raríssimos aqui para o Instituto Museu do Sertão. Mestre Zé de Fátima, eu quero agradecer, né, a sua vinda até o nosso instituto, né, a sua vinda aqui, ela veio para enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento, para enriquecer cada vez mais o nosso acervo aqui do nosso museu e o senhor deixar esse belo registro para o nosso canal Instituto Museu do Sertão, que divulga a cultura nordestina no modo geral. Então, esses itens não foram fabricados no Nordeste, mas participaram da história nordestina. Da história nordestina, isso. Tá certo? Eu também gostaria e gosto de agradecer o Senhor de todo o meu coração, porque eu encontrei uma pessoa muito importante aqui na cidade de Madalena. Meu muito obrigado ao povo desta cidade.